E os Estados Unidos mostraram imagens do porta-aviões USS Gerald Ford no Caribe, bem perto da Venezuela. As fotos mostram o navio junto com 3 navios de guerra menores e vários aviões, entre eles um B-52, trabalhando na Operação Lança do Sul, anunciada pelo secretário de Guerra, Pete Hegseth, para enfrentar o narcotráfico. O presidente americano, Donald Trump, sustentou que a ação tem como foco cartéis latino-americanos e que o governo do ditador Nicolás Maduro pode estar agindo junto com grupos criminosos. A posição do porta-aviões não foi revelada, mas o Comando Sul avisou que ele atua no Caribe. Rastreamentos registraram 2 aviões que fazem parte do Gerald Ford pousando em Porto Rico, mostrando que a frota está próxima. O grupo de ataque do Gerald Ford, que leva cerca de 90 aeronaves, aumenta a pressão sobre Caracas. A imprensa dos Estados Unidos informa que Donald Trump analisou possíveis ações militares contra Nicolás Maduro, dependendo só de base jurídica. Nicolás Maduro alega que Washington quer usar a situação como pretexto para aumentar o confronto. Ana, a situação está ficando cada vez mais difícil, tem escalado aí as tensões, as pressões militares dos Estados Unidos em cima da Venezuela. Trump já disse alguns dias atrás que os dias de Nicolás Maduro estão contados, mas a gente ainda não sabe muito bem como é que se daria, né, essa queda do ditador na Venezuela. Paulo, é o assunto do dia, é a declaração do secretário de Guerra, o Pete Hegseth. Por que você não move, você simplesmente não coloca, não tira o maior porta-aviões do mundo, você não tira ali do mar Mediterrâneo, ele que estava fazendo ali, de uma certa forma, a guarda, a segurança da guerra entre Israel e Hamas, e ali é uma região de mares turbulentos, né? No tabuleiro geopolítico ali precisa ter uma mão pesada como um porta-avião como esse. Você não tira ele dali, coloca no mar do Caribe se as coisas não têm um destino, um plano. Eu não acredito numa invasão à Venezuela, mas há quanto tempo quem está sempre aqui na nossa audiência, ó, que é assinante da Revista Oeste, que lê os nossos artigos, há quanto tempo nós estamos falando que uma das prioridades do governo de Donald Trump é a guerra contra o narcotráfico? Foi promessa de campanha, estava no topo da lista das promessas de campanha, e ele vem seguindo à risca tudo que ele prometeu na campanha, e a guerra contra as drogas, talvez número 1, número 2, número 3, ali os 5 primeiros pontos da agenda do Donald Trump que ele prometeu para os americanos assim que entrasse na Casa Branca. Isso, Paula, não tem como não envolver o Brasil daqui a pouco. Nós vimos ontem, mais uma vez, o chanceler Mauro Vieira, ou antes de ontem, apertou a mão do secretário de Estado, do Marco Rubio, e foi mais uma reunião, mais um aperto de mão, mais um encontro para marcar outra reunião. Já perdemos a conta, né, de quantas reuniões estão sendo marcadas. E não tem como fugir desse assunto. Se o Mauro Vieira ou o Planalto, se o presidente Lula, se alguém imagina que esse assunto, essa guerra contra o narcoterrorismo da administração de Donald Trump, que isso não vai ser tocado, esse ponto não vai ser mencionado nas próximas reuniões, estão muito enganados. Para finalizar, Paula, ontem o Pete Hegseth, o secretário de Guerra, fez um tweet muito firme, e disse o seguinte: o presidente Trump ordenou a ação e o Departamento de Guerra está cumprindo. Hoje, anuncio a Operação Lança do Sul, liderada pela Força Tarefa Conjunta Lança do Sul, pelo Comando do Sul. Esta missão defende nossa pátria, remove narcoterroristas do nosso hemisfério e protege nossa pátria das drogas que estão matando nosso povo. Aí, olha, prestem atenção na última frase. O hemisfério ocidental é a vizinhança da América e nós
o protegeremos. Se o recado não foi recebido em Brasília, vai chegar, eu acho que da pior maneira, e não vai ser através de um tweet. Alexandre, quero te ouvir também. A gente exibia imagens aí do porta-aviões, o maior porta-aviões do mundo. São impressionantes. O Cauty falava aqui que é maior do que toda a frota do Brasil. É isso, Cauty? É gigantesco, né? Em termos de deslocamento, mais de 90 aeronaves. Consegue... Maior do mundo, né? Maior do mundo. Realmente, as imagens impressionam, Alexandre. E eu queria te ouvir aí sobre essa questão. Você acredita que pode haver uma invasão ou é só mais uma pressão para forçar a rendição, né, a queda do ditador Nicolás Maduro? Por enquanto é uma demonstração de força, né? Interessante que ele estava lá no Mare Nostrum dos romanos. E agora o Mare Nostrum é o Caribe, a região do Caribe. Declarou guerra à República do Narcotráfico, que é uma república multinacional, né? Eu não daria para chamar de república, talvez o império do narcotráfico. Não importa de que país seja. A guerra é contra o narcoterrorismo, porque com o uso da droga se enfraquece uma nação. Se enfraquece a pessoa, enfraquece a família, enfraquece o Estado. Né? Enfraquece a defesa do Estado. Portanto, ele está defendendo os Estados Unidos atacados pela droga. Né? Corta o abastecimento. Vão ter que buscar tratamento os que estão dependentes das drogas que chegam do Sul. Né? Então, e é uma demonstração de força. E é também um recado para o povo venezuelano que deseja liberdade, democracia, devido processo legal, que não quer censura, que não quer pressões injustas, né? Que, olha, se vocês fizerem alguma coisa, contem com a gente, nós estamos aptos aqui, com força suficiente para neutralizar os seus inimigos. É mais ou menos esse o recado que essa força naval está dando para o povo venezuelano. E para toda a América produtora de drogas e apoiadora, né, de alguma forma, pela omissão, apoiadora do narcotráfico. E a gente lembra sempre que no próximo dia 19 de novembro haverá o julgamento do ex-general venezuelano Hugo Carvajal, que promete aí trazer revelações bombásticas, ou até os Estados Unidos já tenham essas informações, né, Cauty? Por isso mesmo estejam avançando aí com a pressão militar. Pois é, né, Paula? Só para a gente também entender, porque muitas críticas são feitas de forma errada nas redes sociais, juridicamente falando, né, doutor Marcília? Falando, não, essa atividade dos americanos no Caribe é ilegal, afundando barquinhos, etc. Primeiro, são águas internacionais, ou até mesmo águas americanas, né? Porque lembrando que a Venezuela faz fronteira direta em águas territoriais com os Estados Unidos, né? Com Porto Rico, etc. Ponto número 2, então, se entrou em águas americanas e não está identificado, pode sim ser alvo desse tipo de retaliação. Ponto número 2, os americanos, já no começo da administração Trump, do governo Trump, classificaram os narcotraficantes como terroristas. E com terroristas, eles usam exatamente a mesma metodologia que foi utilizada pelo democrata Barack Obama, né, ou até antes por Bill Clinton, por exemplo, na Somália, no Iêmen, quando Barack Obama, que ficou conhecido como The Drone President, né, o presidente dos drones, quando havia um terrorista identificado no Iraque, no Iêmen, na Somália, na Síria, mandava um drone e eliminava o terrorista, não pedia para o Congresso autorização para fazer isso. Então os americanos estão atuando exatamente o mesmo modus operandi que fizeram no passado com outros presidentes, com outras administrações, onde ninguém falou nada, todo mundo ficou caladinho, né? Ninguém levantou o dedinho falando de violações do direito internacional, não, todo mundo quieto, porque com Obama, quando é Obama pode. Inclusive, depois que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? O único Prêmio Nobel da Paz preventivo da história dos Nobéis. Agora, se o Trump, aí ele vira, basicamente, alguém que tem que ser processado na corte de Haia. Então, enorme hipocrisia também na base disso. E ponto número 2, Nicolás Maduro, é sempre bom
lembrar, ele está aliado aos cartéis do narcotráfico. A Venezuela se tornou um narco-estado. Já aconteceu no passado com outros ditadores cucarachas, né, latino-americanos. O ditador de Panamá fez a mesma coisa, os americanos fizeram o quê? Quando exagerou na dose, quando mandou droga demais para os Estados Unidos, eles foram lá, mandaram uma missão militar, prelevaram um sujeito e o processaram em um tribunal e ainda está preso, não sei se já morreu, lá na Flórida. Então, é muito provável que também esse seja o desfecho. É pouca gente para uma invasão, mas é suficiente para pegar esses generais traficantes da Venezuela, eventualmente para o Maduro, e levá-lo para quem, né, lá nos Estados Unidos vai processá-lo e eventualmente prendê-lo. Agora esse é um ponto interessante. Paula, Diga, Ana. Pois não. rapidamente, só para corrigir uma informação, agora, dia 19 de outubro, não é o julgamento do Carvajal. Ele já se declarou culpado dos crimes que ele foi acusado. O principal é narcoterrorismo. Ele já disse, sim, sou culpado. Agora, dia 19, é a sentença dele. Ou seja, ele está aguardando a sentença, se ele vai ficar 20 anos na cadeia ou prisão perpétua. E já começam a dizer que essa data também pode ser adiada porque ele está abrindo a boca e abrindo bem, com provas concretas de tudo que o Departamento de Justiça acusa Nicolás Maduro. Perfeito, Ana. 19 de novembro, então, né? Quando vai sair, então, a sentença de Carvajal. E aí, justamente, a gente discutia que, a depender da sentença, ele pode pegar, inclusive, prisão perpétua, o tanto de informações ali que ele entregou para o governo americano. Boa, Ana. Diga, Marcília. Eu acho que o pior dos mundos, me parece, hoje, né, para os Estados Unidos, é que houvesse uma invasão, né? Uma invasão não é bom para ninguém, inclusive para o povo venezuelano, né? Então, isso traria problemas jurídicos e até políticos com os quais hoje não há que se lidar. No entanto, quando você cerca, né, eles estão, me parece, fazendo como se cercam ratos, né? Quando você cerca os ratos, vai tapando os buracos para ver se eles próprios fogem ou se entregam. E é disso que se trata. Eu acredito que o Maduro, se ele se render, né, ou se ele, enfim, quiser fazer uma negociação que atraia aos Estados Unidos, isso possa ser, esse cerco todo, essa demonstração de força, como bem disse o Alexandre Garcia, possa ser mais eficiente do que qualquer invasão.